Meus irmãos, graças a Deus por mais um trabalho de Santa Ceia, a terceira Santa Ceia deste ano de 2026. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu convido a igreja nesta noite, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, a começar do verso 40. Evangelho de Lucas 8, capítulo 8, verso 40. Diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estávamos esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? Disse-lhe Jesus: Alguém me tocou, porque bem achei que de mim saiu virtude. Querido Deus amado, soberano, neste momento eu quero te agradecer desde já pela tua palavra. Fica conosco, abra a porta da palavra, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Por sentar, meus irmãos. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra. Esta não é outra palavra, não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia diz que é mais penetrante que espada de 2 gumes. E nesta noite, a espada, irmãos, aleluia, que é a palavra de Deus, aqui no livro de Lucas, capítulo 8, fala uma situação paralela. Uma situação onde Jesus se depara de um lugar, porque todos estavam, como fala no versículo 40, aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os estavam esperando. Aleluia. A Bíblia diz que a multidão estava esperando Jesus, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando a gente espera em Deus, quando a gente espera por Jesus, irmãos, as coisas correm tudo natural. As coisas começam a fluir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Os discípulos não esperavam uma situação que Jesus ia mostrar uma lição para ele, uma lição paralela, porque existia uma situação que ia ser ali no decorrer daquela situação de 2 problemas, que um fala de uma mulher que tinha um fluxo, que já vinha padecido 12 anos, se arrastando. Diz que aquela mulher ela gastou todos os seus haveres com os médicos, com a ciência, com os doutores, para ver se curava daquele mal, e nada deu certo. E também fala que o príncipe foi diante de Jesus, chamado por nome Jairo, se prostrou, adorou, e disse que pediu para que fosse visitar a sua filha, que a sua filha estava mal, a sua filha estava morrendo. A sua filha tinha
12 anos. Então, irmãos, é uma situação que quando Jesus ele chega, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia. Aquela mulher tinha perdido a sua esperança, mas ouviu falar, mas se eu tocar, e na outra passagem diz que ela coloca um propósito, aleluia, de ir até Jesus. Não é apenas ir até Jesus, mas tocar em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Porque você pode ir até a Jesus. Nesta noite estamos aqui em nome de Jesus. Você pode até para a igreja, mas se você for para a igreja não tocar em Jesus, não fez nada. Como é que eu posso tocar em Jesus? Pela fé. Aleluia. Essa ferramenta, irmão, ela tem que ser praticada. Porque quando você vai com um propósito, eu vou buscar a face do Senhor, eu vou contar a minha situação ao Senhor, e o Senhor vai fazer. Quando você coloca nessa situação, pratica, coloca em prática a sua fé, Deus ouve, irmãos, e Deus honra. Mas quando você vai buscar o Senhor com sinceridade, na casa do Senhor, e diz que Jairo tinha um problema muito grande, tinha sua filha, era doutor, era mestre na sinagoga, e o seu dinheiro não podia, o plano, talvez naquela época, a medicina tentou ali, fazendo tudo ali, os médicos não conseguiram ali realmente contornar a situação da filha de Jairo. Era um homem bastante abastado, era príncipe, tinha uma vida bem arregalada, aleluia, mas tem situação que Deus ele cria, tem situação que Deus permite, para que possa saber que o dinheiro ele não compra tudo, aleluia. A salvação, irmão, ela não é comprada, a salvação, a cura é adquirida pelo nome de Jesus. E esta mulher, irmãos, diz a palavra do Senhor, eis que chegou um varão de nome Jairo, e era príncipe da sinagoga, ou seja, era uma pessoa letrada, era uma pessoa ali, era um mestre, era um rabi, ele ensinava na sinagoga. Louvado seja o nome do Senhor. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Prostrando-se aos pés de Jesus, ele estava agora rogando para Jesus entrar em sua casa. Aleluia. E nesta noite, você está rogando a Deus, está rogando ao Senhor para que Ele possa entrar na sua casa, para que Ele possa fazer morada na sua casa, para que Ele possa trazer a verdadeira paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que há em Cristo Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele convida para Jesus entrar na sua casa, e você, nesta noite, Jesus ele quer entrar também na tua casa. Eu quero falar na tua casa material, na tua casa, no teu corpo. Ele quer fazer morada, Ele quer ser Senhor absoluto da tua vida, e já Ele convida Jesus a entrar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Parece que eu estou vendo Jesus olha para Jairo, e ali, como se fosse ali, louvado seja o nome do Senhor, concedendo aquele convite de Jairo, acredito que Jesus já estava ali se deslocando para ir para a casa de Jairo, mas no decorrer, levanta-se uma circunstância, no versículo 42, porque versículo 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás
de Jesus, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e diz: quem é que me tocou? E ele disse: alguém me tocou, porque conheci que de mim saiu virtude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Irmãos, quando a gente coloca, quando a gente se disponibiliza em tocar em Jesus, pela fé, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que Deus, Ele concede, Ele faz o impossível acontecer na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Diz que Jesus, Ele quando disse para aquela multidão, disse para os seus discípulos que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Irmãos, quando a gente toca em Jesus, irmãos, aleluia, sabendo que Jesus, irmãos, Ele está disponível, irmãos, para nos abençoar. Jesus está disponível, irmãos, para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que Jesus, irmãos, Ele foi tocado, é um toque diferenciado, foi um toque, irmãos, que aquela mulher colocou, depositou as suas fichas, aleluia, naquela pessoa bendita de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. A Bíblia diz que os discípulos começaram ali diante de Jesus e dizer: mestre, a multidão te oprime, te aperta, diz: quem me tocou? Aleluia. Bem sabemos, irmãos, que a multidão era grande. Bem sabemos que a multidão não estava ali para receber algo da parte do Senhor. Bem sabemos também que muitos estavam ali interessados pelo que o Senhor ia proporcionar para aqueles que estavam ali. Apertava, tocava em Jesus, mas não é esse toque, o toque de contato, irmão, que Deus está falando aqui para mim e para você. Não é esse toque de contato de uma pessoa quando está no coletivo e ali de repente um passo, não é esse contato, não. Era um toque, era um contato diferenciado, que é um toque de fé, um toque, irmão, de desespero, um toque de esperança, um toque que era: se eu tocar tão somente na obra do meu Senhor, eu vou ser curada deste mal, eu vou ser curada desta enfermidade, que esta enfermidade não me pertence. Esta enfermidade, a Bíblia diz que o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades, como está lá em Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Esta enfermidade não pertence àquela mulher. Deus não criou um homem para o homem ele está sofrendo, mas o nosso corpo, ele é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Mas também o nosso corpo é uma máquina que precisa de manutenção, precisa de reparo, precisa de cuidado. E diz que no decorrer aquela mulher, ela foi ali, calafetada por uma enfermidade que estava perdendo sangue. Irmãos, era fluxo de sangue, não era um corte, irmão. Quando a gente leva um corte no dedo, às vezes para estancar a hemorragia, a gente prende assim, segura por um tempinho assim, mas aquela mulher estava perdendo muito sangue. 12 anos sofrendo, já estava perdendo sangue. Acredito que aquela mulher não era tão idosa. Por algum
mulher com seus costumes todo mês, uma parte perde natural, se ela está ovulando normalmente, e agora junta com a enfermidade. Aí, se essa mulher não se alimentar, se essa mulher não se cuidar, ela fica anêmica e vai morrer. Diz que ela gastou todos os seus haveres com a medicina, tentando encontrar uma cura para aquela situação, mas tem situação que Deus permite na minha vida, na sua vida, para você procurar a pessoa certa. Tem coisa que é para o homem fazer, e tem coisa que é para Deus fazer. No caso desta mulher aqui, era Deus que ia fazer um milagre. Deus tinha preparado, Deus tinha reservado aquele momento, porque o seu nome ia ser glorificado através daquele sinal. E aquela multidão, aquele repertório de pessoas iam ver o milagre que Jesus fez na vida daquela mulher. Agora, para aquela mulher conseguir, ela chegar, ela conquistar, existiam barreiras, existiam etapas que tinham que ser passadas, tabus tinham que ser quebrados, aleluia, preconceito, naquele tempo nem se falava. Quando a mulher ela estava naquela situação, ela tem que ficar afastada, doente, perdendo. Quem tocasse naquela mulher, só o toque, era tido como maldita ali. Aleluia. Aí uma mulher maldita pela enfermidade que ela não foi ela que foi buscar, mas a natureza do corpo dela mesmo lá. Aleluia. Que ali sucedeu aquela enfermidade, mas a cura estava no momento certo, no lugar certo, para receber e ela tomar posse. E ela colocou o propósito: eu tão somente, eu vou tocar nele. E alguém disse: mas como é que tu vai tocar? Uma voz sempre fala, né, irmão? Uma voz sempre fala: como é que tu vai tocar? Tu está impura, tu não tem condição nenhuma. O povo, quando te vê, vai normalmente se afastar de ti, vai normalmente te escantear, porque tu está impura, tu não pode estar junto com a multidão. Irmãos, essa mulher ela colocou um propósito, e nesta noite Deus quer que eu e você colocamos um propósito, e o propósito é de chegar até Jesus. Olha, irmão, se você chegar até Jesus, você já fez grande coisa, porque o que você não pode fazer, aí Jesus vai fazer por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Ela chegou, irmão, e quando você chegar na casa do Senhor, Deus ele vai mostrar, Deus ele vai fazer, Deus ele vai curar, porque ele cura, ele é médico por excelência. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela mulher chegou, eu não sei como ela tomou da hora do Senhor Jesus, porque a multidão já apertava ali. Quando Pedro falou que Jesus, que alguém me tocou, Pedro: Senhor, a multidão te aperta, me pergunta quem tocou. Não, Jesus estava falando para Pedro: Pedro, eu não estou falando de um contato, de um toque normal, mas foi um toque diferente, foi um toque de desespero, foi um toque de esperança. Aquela mulher tinha esperança, porque se ela tocasse tão somente na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. Irmãos, aquela mulher, ela foi curada instantaneamente, irmão. Uma coisa instantânea, irmão, é imediata. Imediata. Sabe por quê? Ela se utilizou da ferramenta chamada fé. Duas palavrinhas: F-E, fé. Você não é fé? Ela se utilizou desta ferramenta. Os recursos aqui da terra não podiam fazer nada por ela. Podia levar para o melhor hospital, a melhor bancada de médico que tivesse, mas não deu resultado nenhum. Essa eu vou até Jesus, só tem ele. E eu creio, porque quem se aproximar diante dele, se tiver fé, a Bíblia: sem fé é impossível agradar a Deus.
acima disso do Senhor, precisa ter fé. E Jesus para. Quando Jesus para e diz, alguém me tocou. Foi um toque diferente. Foi um toque que Jesus sentiu, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sentiu aquele toque, irmão. Aleluia. Agora, irmãos, não é tocar por tocar só. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem que botar a sentença. O juiz bate o martelo assim. Jesus sentiu, o milagre aconteceu. Agora o milagre, irmão, ele tem que permanecer. Não é apenas ali, naquele momento estancou lá, mas estancou para sempre, porque agora Jesus vai bater o martelo. Mas Jesus sabe quem é, irmão. Jesus te conhece. Jesus sabe onde tu mora, sabe o número da tua casa, a tua identidade, sabe onde tu trabalha. Mas Jesus pergunta, alguém me tocou? Porque Ele quer que você confesse diante da multidão, que a multidão é que está incrédula, a multidão tem que crer para ver. Tem que ver para crer, na realidade. Que foi um toque, foi um milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Alguém me tocou, mas não, Pedro, foi um toque diferente. E Jesus olha, Jesus para, olha para trás, talvez olhou para aquela mulher, mas não disse nada. O silêncio de Deus fala mais alto. Aleluia. Deus olha para mim, Deus olha para ti. Parece que aqui Jesus estava olhando naquele olhar como Pedro ali tinha negado o Senhor, como Pedro negado na Antiga 3 vezes, 2 vezes, na terceira vez Pedro ali olhou ali, aí Jesus olhou para Pedro assim, e Pedro saiu e chorou amargamente. Louvado seja o nome do Senhor, na situação quando ele estava ali sendo julgado. Mas foi um olhar diferente, aquela mulher olhou, chegou diante do Senhor, eu não sei se ela se prostrou, ela começou a chorar, não sei, só disse, Senhor, eu toquei. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 45, disse Jesus, quem é que me tocou? Negando todo, disse Pedro, os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, disse, quem me tocou? Disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci isso aí. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, você pode ocultar do seu pai, você pode ocultar do seu esposo, da sua esposa, você pode ocultar do seu patrão da empresa, vai coisa errada, mas Deus sabe. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Aí Deus está esperando você confessar. Então alguém me tocou, porque você foi curado ali. Agora Deus queria chancelar a cura. Bateu o martelo. Diz no versículo 40. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. A mulher ficou com medo, irmão. Tremendo e prostrando-se. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como ela chegou, que a multidão era grande. Aquela mulher, muito sabia da situação dela. Ela não estava apta para estar junto dos demais, que era tida como imunda. Porque a mulher, quando estava pojada naquele dia assim, o marido não podia ter relação, não podia tocar, se sentar, era como se fosse uma maldita ali. Era uma coisa muito séria. E aquela mulher ali, ela estava carregando aquele mal, aquele fluxo de sangue, há 12 anos, irmãos. Há 12 anos, atormentando aquela mulher. Eu não sei quanto tempo passa que você está com esse problema e todo mundo diz que já tem para fazer de tudo e continua do mesmo jeito. Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele pode curar este mal que está sobre ti, porque este mal não pertence a você. Este mal não vem da parte de Deus. Aleluia! E Deus diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E nesta noite Ele pode te curar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Chegou tremendo, com medo. Aleluia. Porque o olhar de Jesus, irmão, a gente fica com medo. Aleluia. É um olhar, irmão, diferenciado. Porque quando Jesus olhou para ela assim, já não sabia, não falou nada. Mas alguém me tocou, porque saiu virtude. Parece que Jesus olhou assim, esperando a mulher falar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Vendo a mulher que não podia ocultar-se mais, aproximou-se tremendo e prostrando-se. Antes ele declarou diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo. Aleluia. Ela pensou que Jesus ali ia dar uma resposta, ia punir ela. Ela ficou com medo. Porque, irmão, é para você tocar mesmo. Porque alguém pensa que a agência de Deus é comprada. Não, Jesus está distribuindo, irmão. Jesus está dando. Ele está dando a sua vida por mim e por você. Ele está distribuindo esta noite o plano da salvação por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. Basta tão somente você aceitar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí ela diz aqui no versículo, Jesus diz: tem bom ânimo. A tua fé te salvou. Vai em paz. Sabe quem salvou aquela mulher, irmão? Foi a fé dela em quem? Em Jesus. A fé dela em quem? Em Jesus. Alguém está botando fé em outra coisa, objeto, não. A fé dela em Jesus salvou ela. Foi em Jesus. Louvado seja o nome. Vai em paz, a tua fé te salvou. Irmãos, e aquela mulher, irmão, parece que ela estava triste, com medo. Aquela mulher, mas que eu estou vendo, irmãos, ela pulando, ela alegre, com o semblante, irmão, porque ela não tinha sentido aquele estado que ela estava sentindo há muito tempo de saúde. Estava debilitada, fraca, ali perdendo sangue, com pano, parece que eu estou vendo aqui um pano nas suas patas ali para não estar escorrendo aquela coisa. Irmão, pensa muito daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus curou aquela mulher. Jesus curou fez aquele milagre, porque aquela mulher usou a fé. E estando ela ainda falando, chegou na casa do príncipe da sinagoga, ou na casa de Jairo, dizendo: a tua filha já está morta, não incomoda o mestre. Irmãos, esse amigo da onça, por isso que eu digo, o amigo do homem é Jesus, irmão. Sabemos que isso é um fato que ocorreu, mas, irmão, a maneira de você colocar uma notícia dessa está se falando de uma filha dele, a única filha que ele tinha. Ele já deixou a sua patente de lado. Ele foi buscar e se prostrar diante de Jesus. Aí chega o enviado ali para que ele realmente abater a fé de Jairo, tirar a esperança, deixa de incomodar o mestre, porque a tua filha já está morta. Irmãos, quem tem amigo desse não precisa ter inimigo não. Quem tem amigo desses não precisa ter inimigo não. Mas Jesus Cristo vai dar a única palavra, ele dá a última palavra para mim e para você. Sabe o que Jesus disse? Alguém disse: olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Jesus, versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo, quem respondeu foi Jesus, viu, por Jairo. Quem respondeu foi Jesus por Jairo. Jairo ficou assim, como se fosse, sabia o que fazer ali, chorava ou pranteava. Aí Jesus chega e fala para mim, para você, e para aquele que deu uma má notícia a Jairo. Aleluia.
A notícia tem que ser dada, irmão, mas a maneira da pessoa chegar. Ele não incomoda mais o médico, que a tua filha já está morta. Irmão, aquilo ali é para a pessoa ter um troço ali, para a pessoa ficar até ali deu. A notícia é tão direta, irmão. Passou ali, com jeitinho já, olha. Com a maneira branda para chegar, a pessoa acalmar, a pessoa até depois chegar e para dar notícia. Não incomoda mais o mestre mais não, que a tua já está morta, tem gente mais não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aí Jesus tomou e disse: não temas, crê somente e será salva. Aleluia. Crê somente e a tua filha será salva. Na realidade, aquela filha dele morreu. Aleluia! Mas Jesus ia resgatar aquela vida de novo, ia salvar aquela vida. Não ia deixar aquela vida partir, irmão, sem ter uma experiência com Cristo, sem experimentar das bênçãos de Cristo. Deus não ia permitir aquela dor na vida de Jairo. Tão somente, não temas, crê tão somente que ela será salva. Entrando em casa, a ninguém deixa entrar, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Versículo 52. E todos choravam e pranteavam. Ele disse: não chore, não está morta, mas dorme. Não chore. Irmão, naquele tempo até tinha pessoas que ela era alugada para estar ali como se fosse chorando. Paga para chorar. As carpinteiras, né? Paga para chorar. E quando Jesus falou isso, irmão, não chore, porque ela dorme. Riam-se dele, sabendo que estava morta. E começaram a rir. Estava rindo, estava chorando, agora estava rindo. Estava rindo. Fantoche, atrizes ali, não se incomoda. Ali só para faturar, não quer saber, porque quanto mais morto, é mais dinheiro entrando, é mais teatro para fazer. Mas Jesus vai acabar com essa ajuda dessa história. A filha de Jairo não vai morrer, não. A filha de Jairo é do Senhor Jesus. Deus não vai permitir que a filha de Jairo vá descer a sepultura, não, porque a filha de Jairo, ela pertence ao Senhor Jesus. A filha de Jairo tem um futuro, tem um projeto Deus na vida dela, para Deus fazer. Quem sabe Deus poderia ter levantado até como uma missionária para lá na frente. Mas Deus tinha um projeto da vida da filha de Jairo. Mas era necessário Jairo passar por aquele processo. E muitas vezes a gente não quer passar pelo processo. E Deus permite a gente passar pelo processo. Mas quando você pensa que não tem mais jeito, aí Deus chega e faz, aleluia, o impossível acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: olha, pediu para sair aqui. Aquelas pessoas que só entravam ele, João, o pai e a mãe, e também graças àquelas pessoas, porque aquelas pessoas ali realmente é como se fosse, irmão, espírito de incredulidade ali. Deus ia fazer um milagre. E estava incrédulo ali, rico. Não, sai. Jesus mandou sair todo mundo. Diz, quando no versículo 54, mas ele pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhosos. E ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Jairo deixou a sua patente, presta a sinagoga, e foi se prostrar diante de Jesus. Parece que eu estou vendo. Jairo, valeu a pena. Valeu a pena chegar diante de Jesus. Valeu a pena confiar em Jesus. Eu não sei a tua situação. Talvez você tenha confiado no homem, confiado nos amigos, confiado talvez realmente na bolsa de valor que você investiu ali. Irmãos, deposita a sua fé na pessoa bendita de Jesus, porque só Ele pode te ajudar. Assim como Jesus mudou o quadro da morte para a vida, na vida de Jairo, a sua filha,
Ele também pode fazer também na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.